Os conflitos étnicos envolvem questões religiosas, territoriais, políticas e culturais. O embate entre os grupos ou comunidades com características diferenciadas muitas das vezes resulta em genocídio. O termo conflito étnico identifica qualquer conflito que tenha em sua essência o choque de pessoas com origens religiosas, raciais, culturais ou geográficas. O enfrentamento violento está sempre presente e, por vezes, as ações são tão extremizadas que violam as determinações do Código de Guerra. É o caso do genocídio, que leva à morte de milhares ou milhões de pessoas sem distinções entre civis e militares, homens, mulheres ou até mesmo crianças. Na Europa, o conflito nos Balcãs, que colocou em choque as várias nacionalidades que compunha a Iugoslávia, levando ao seu esfacelamento o processo de independência da Bósnia, que colocou croatas, sérvios e muçulmanos em conflito, resultando em uma limpeza étnica dos não-sérvios na região. A Guerra do Kosovo, onde a população que ansiava por direitos para a população de origem albanesa foi massacrada. A questão basca, no qual um povo com identidade e cultura própria no norte da Espanha luta por sua independência. A questão irlandesa, que deseja conquistar a independência da Irlanda em relação ao Reino Unido, e os conflitos no Cáucaso, que geram disputas entre as cerca de 50 etnias que vivem na região. As guerras balcânicas foram os conflitos bélicos que ocorreram na região do sudeste europeu dos Balcãs no início do século XX. Consistiram de duas guerras curtas entre Sérvia, Montenegro, Grécia, Romênia, Turquia, que era a sucessor do Império Otomano, e Bulgária, pela posse dos territórios remanescentes do Império Otomano. Em 1912, Grécia, Sérvia, Bulgária e Montenegro formaram a Liga Balcânica, oficialmente para reivindicar melhor tratamento aos cristãos na Macedônia turca, mas na realidade para cercar o território turco remanescente na Europa, enquanto a Turquia estava enredada com a guerra com a Itália. Iniciou-se então a Primeira Guerra dos Balcãs. Em outubro de 1912, os exércitos da Liga, vitoriosos nas batalhas de Kumanova, Kirklis e Luli Burgas, capturaram esses territórios, exceto Constantinopla, hoje Istambul. A etnia separatista basca habita o noroeste da Espanha e sudeste da França. A singularidade do povo basco, que possui idioma e costumes bastante diferenciados dos espanhóis, a riqueza da região de Bilbao, bastante industrializada, a perseguição histórica que os bascos sofreram, sobretudo durante a ditadura do general Francisco Franco, que durou de 1938 a 1975, foram alguns dos fatores para que o conflito viesse a ocorrer. Existe ainda um fator-chave, que é a presença do grupo guerrilheiro ETA, o que significa Pátria Basca e Liberdade, que adota a luta armada contra todos aqueles contrários à independência da região. O nacionalismo basco desenvolveu-se no fim do século XIX e cresceu na luta contra os partidários do general Francisco Franco, na Guerra Civil Espanhola, que durou de 1936 a 1939. O preço por essa opção foram aviões da Alemanha nazista, que apoiavam Franco, vieram destruir Guernica, cidade santa dos bascos. Esse evento foi imortalizado na tela do pintor Pablo Picasso. A Catalunha, outro país dentro da Espanha. A capital da Catalunha, Barcelona, é uma das capitais culturais da Europa. O turismo fortaleceu a região ao injetar pesados recursos no sistema financeiro e nas telecomunicações. Ela é a região mais rica da Espanha. O seu sentimento de autonomia tem aumentado incessantemente. A questão irlandesa. O Reino Unido é formado pela Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. A ilha da Irlanda é dividida em duas partes. Ao norte fica a Irlanda do Norte, ou Whistler, colônia britânica, da maioria protestante. Ao sul fica a República da Irlanda, ou Eire, um país independente de maioria católica. Entenda o conflito. Espaço: Irlanda do Norte. Conflito entre católicos e protestantes. Católicos: identidade nacional ligada à resistência religiosa, e protestantes, identificados com a Inglaterra. Aconteceram alguns antecedentes do conflito,
sendo eles a política imperialística inglesa durante o século XII. A Irlanda foi domínio inglês. Depois da reforma anglicana na Inglaterra, os britânicos convertem-se ao protestantismo, porém, os irlandeses permanecem católicos, havendo intensa perseguição. Houve intenso fluxo migratório de protestantes da Inglaterra e da Escócia para as províncias do norte da Irlanda. A ação do IRA, Exército Republicano Irlandês, grupo terrorista de irlandeses católicos que possui como braço político o Sinn Féin. Na Chechênia, houve um conflito europeu, ligado ao desmantelamento da URSS, ou seja, ligado ao desmantelamento da União das Repúblicas Socialísticas Soviéticas. Ela tinha a sua religião maioral sendo a muçulmana, que reivindica a emancipação da região, ou seja, os muçulmanos reivindicavam a ocupação daquela região. A área de extração de petróleo, Rússia, não admitia perder a república, ou seja, aquela área de extração ali era da Rússia e eles não queriam perder aquela república, portanto houve um conflito ali pelo espaço geográfico em questão. Em 1995, as três partes envolvidas na guerra assinaram o Acordo de Dayton, prevê autonomia para a Bósnia, estabelecimento de duas religiões distintas, uma ocupada pelos sérvios, 49%, e outra compartilhada pelos croatas e muçulmanos, 51%. Em 1996, surge o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia. Com o TPI, vários políticos e militares são acusados e indiciados. Radovan Karadzic, presidente da República Sérvia, é acusado por genocídio a muçulmanos. Tensão provocada pelos separatistas cresce em 1998. A região é habitada por 90% de albaneses e professa a religião muçulmana. Neste período houve uma limpeza étnica promovida contra os albaneses de Kosovo. Esse período também foi caracterizado pelos confrontos entre as forças sérvias e os guerrilheiros do Exército de Libertação de Kosovo, ELK. Mas já parou para pensar como é que se definiram esses conflitos em Kosovo? As tensões se estabilizaram com a intervenção da OTAN e a deposição do Slobodan Milosevic, que foi condenado pelo Tribunal Internacional de Haia e acusado pelo TPI por crimes contra a humanidade cometidos durante a Guerra de Kosovo, em 1999. Em 2008, Kosovo se proclama independente depois de ter seu território arrasado por intensos bombardeios promovidos pela Sérvia.